Boa tarde, meus amigos aí que estão assistindo a live aqui. Hoje é uma live especial, porque hoje eu vou explicar e responder algumas das perguntas da semana da origem emocional dos sintomas. Começou hoje, às 9 horas da manhã, eu fui liberado o primeiro vídeo da semana da origem emocional dos sintomas. Se você não está dentro da semana, acesse o link www.cursoorigens.com, origens com ns.com, e vai lá assistir o primeiro vídeo da semana da origem emocional dos sintomas, que eu falei sobre a base então da causa da origem, como surgiu, como o Dr. Hammer, fundamentador das leis biológicas, desenvolveu essas teorias e entendeu que existem algumas leis que são coniventes com relação aos sintomas nossos emocionais. Falei da primeira lei, o surgimento de todo o processo emocional. Mas a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que surgiram é com relação a... Tudo bem, então houve uma alteração, houve um contexto traumático, mas se houve um contexto traumático e as situações articulares, elas têm a ver com essas situações emocionais? Podem haver situações emocionais que desencadeiam artrite, artrose, osteoporose na coluna? Sim, existem situações emocionais que podem alterar alguns conceitos da nossa coluna, algumas alterações na nossa coluna. Então o que a gente olha principalmente é o contexto, para que serve a nossa coluna. A nossa coluna tem o processo de sustentação, ela vai dar o suporte e sustentação para o nosso corpo, para que nós possamos fazer as nossas atividades do dia a dia. Mas então a nossa coluna, ela é fragilizada quando nós temos que fazer alguma ação, quando nós temos que ter um movimento que não queríamos ter tido. Então, por exemplo, vamos de cima para baixo. Quando nós falamos das primeiras vértebras cervicais, as primeiras vértebras cervicais, elas têm uma função relacionada muito ao crânio. O nosso crânio é onde fica o nosso cérebro, que ele é responsável pelo raciocínio, o nosso intelecto. Então, quando nós passamos por situações onde eu não pude provar que eu sou intelectualmente capaz, onde eu não pude mostrar a minha capacidade intelectual, essa região de C1, C2 e até um pouquinho de C3, ela pode ser fragilizada. Então, quando eu não consigo achar soluções para resolver um problema familiar, eu não consigo pensar racionalmente dentro da minha família, para que a minha família saia desse problema, eu tenho que pensar uma solução. Ou mesmo profissional, então aquela mulher que antigamente o marido proibia ela, casava e proibia ela de trabalhar, ela não pode mostrar as suas capacidades, ela não pode achar as suas soluções, os seus próprios objetivos, então ela não pode mostrar a sua intelectualidade, então ela não podia estudar, ela não podia trabalhar, então eu não posso mostrar que eu sou eficiente, eu sou capaz. Ou aquela pessoa que é totalmente desvalorizada no colégio, vai fazer uma apresentação e ela é criticada, desvalorizada, tu é um burro, tu não é capaz. Ou mesmo na infância mesmo, onde que os pais às vezes criticavam aquela criança falando da sua capacidade intelectual. Então o contexto cervical alto é muito esse processo de eu abaixar a cabeça, eu me submeto, eu me desvalorizo, me autodesvalorizo perante ao olhar de uma outra pessoa, principalmente no contexto intelectual. Um pouco mais abaixo é uma autodesvalorização também, onde eu tenho que me submeter, eu abaixo a cabeça, me submeto um pouco a mais ao contexto de um chefe impositor, de um pai que é confrontador. Então eu tenho que olhar para baixo, eu tenho que baixar a cabeça, eu não posso confrontar as palavras, as atitudes, as ações da outra pessoa. Quanto mais baixo fica o contexto, é como se fosse ou com uma pessoa muito mais próxima a mim, então eu me submeto muito mais, é mais frustrante ter que me submeter, ou quando é um contexto assim de mais intenso é o processo de submissão. Então é como se cervical passando para torácica, é como se eu tivesse que aceitar uma humilhação, um vexame, ou eu sou forçado a me submeter, a calar a boca, a ficar quieto a uma situação onde eu sou forçado. É como se alguém me empurra para baixo, e na torácica tem um senso mais de eu sou forçado a ter que me submeter a uma situação. A lombar cada vez mais entra numa relação mais intensa de submissão. Eu tenho que me submeter mais fortemente no contexto da lombar. Ou uma situação quanto mais baixa, por exemplo, ali na L5, S1, ele entra num contexto mais sexual. Então, muitos dos pacientes que eu tenho alteração
L4, L5, S1, elas vêm com fragilidade às vezes quando é que elas têm que se submeter sexualmente a um parceiro ou tiveram um contexto de abuso sexual anteriores na vida dela, na infância, adolescência, ou relacionamentos abusivos em algum determinado momento, onde é que essa pessoa tinha que se submeter àquelas atitudes do parceiro ou da parceira, ou que não era agradável, ou a pessoa, enquanto a pessoa tem que se submeter a relacionamento abusivo, um parceiro ou uma parceira que não é mais do agrado, mas tem que permanecer naquele relacionamento, há uma fragilidade bem lombar baixa indo para a região sacral. Ou também situações com relação à filiação, pais ou filhos. Então esse contexto onde eu tenho que me submeter a atitudes dos meus filhos que eu não concordo, eu não aceito, mas eu tenho que baixar a cabeça, eu tenho que me curvar à situação e ficar quieto. Vocês já viram aqueles filmes de rei e rainha? Quando o rei passa, o servo tem que se curvar. Então é mais ou menos esse padrão, é como se eu me curvo a uma atitude, a pessoas que eu não aceito, eu me curvo ao meu pai, geralmente em contexto mais pessoas mais próximas, meus ancestrais próximos ali, mais inferior a esse contexto de me submeter a eles num contexto muito intenso, onde eu não concordo, eu não aceito, eu não acho coerente. Tudo bem, essas regiões ficaram fragilizadas, mas essas dores, elas não vêm na fase de estresse com relação à parte da coluna. Enquanto eu estou em estresse, eu tenho que estar armado, eu tenho que estar pronto para confrontar, para fugir ou lidar com aquela situação. Então, por exemplo, se nós vivemos num contexto animal, no mundo animal, se um animal está sendo confrontado por outro animal, ele não pode sentir dor na hora que ele está sendo confrontado, porque ele vai morrer. Então ele tem que ter força e energia, ele tem que ter uma aptidão para fugir. Então, enquanto eu estou no estresse, em geral eu não sinto as dores. É como fazer musculação. Quando eu vou fazer musculação, as dores elas não vêm na hora que eu estou fazendo musculação, mas sim depois que eu saio da musculação, em geral eu venho sentir então as dores posteriores. Então, quando eu estou em fase normal do dia a dia, eu estou tranquilo, eu estou relaxado, estou fazendo minhas atividades normalmente. Quando eu entro num pico de estresse, que é simpático tônico, ou seja, uma hiperestimulação no sistema nervoso autônomo, eu tenho que estar pronto para o que der e vier. Eu tenho que confrontar, eu tenho que fugir, eu tenho que resolver os problemas. Então, nesse momento, na parte articular, não há sintoma. Há uma degradação do tecido articular, mas essa degradação não é tão intensa a causar um sintoma. A não ser que eu permaneça muitos anos nessa fase de estresse, então pode haver uma degradação da cartilagem que possa vir a desencadear a dor. Pode ser uma cartilagem do joelho, uma cartilagem da coluna e pode degradar até certo ponto que vai me causar então um sintoma. Então, mas isso são muitos anos vivendo na situação de estresse. Mas em geral nós não ficamos tantos anos, a não ser algumas pessoas que passaram 40 anos, 30 anos vivendo uma frustração que vai degradar até certo ponto a desencadear a alteração. Então fica osso com osso e vai gerar uma alteração. Ou quando eu relaxo a situação de estresse. Então quando eu saio do estresse, aqui é uma parte inflamatória. Então eu estava me submetendo a um chefe que eu não aceitava, eu me baixava a cabeça, eu tinha que me submeter. Mas de repente eu decidi, não, eu não vou mais aguentar isso, eu vou sair desse trabalho e vou procurar outra coisa que eu gosto. Então eu saí do trabalho, eu saio daquele estresse. Aquele estresse já não é mais presencial dia após dia de mim. Então eu saio dessa fase de estresse, eu começo a relaxar. E a hora que eu começo a relaxar, vem a parte inflamatória que vai desencadear então dores, incômodos, alterações para mim. Então nesse momento que eu saio do estresse, o meu corpo precisa se regenerar. E é na fase de regeneração que os sintomas começam a aparecer, que tem febre, que tem inflamação, que tem dor. Então é nesse momento que eu começo a relaxar. Lembra do animal que eu falei que está sendo atacado por outro? Então é quando ele sai do ataque, ele consegue fugir, ele deita, ele relaxa, ele volta a comer, tomar, ter a sede, se alimenta. Então é nesse momento que o corpo começa a se regenerar e ali vai haver a inflamação, porque agora o corpo pode ter o tempo para que ele possa se reconstituir. E só que nessa reconstituição é daí que vai ter o sintoma. E aí vem a inflamação. Então nesse momento inflamatório é que vão ter as ites. Então a artrite, então esses contextos de artrite, ela vem quando há uma inflamação de estresse. A pessoa vive a situação na fase de estresse de alerta, então ela relaxa e entra na inflamação. Então aqui começam as dores articulares, musculares, ligamentares, vem nesse momento.
Mas o que acontece com a artrite em si? A artrite, quando vem uma deformação, ela é um processo recorrente de estresse. Então a pessoa entrou na fase de estresse e volta à fase inflamatória. Então há uma repetição desse padrão. Então, quando há uma repetição de fase de estresse, fase inflamatória, fase de estresse, fase inflamatória, aí vão acontecer as artrites recorrentes. É a pessoa que fica muito tempo na repetição do sintoma. Então, ela permanece nesse padrão. Só o que é a diferença para a artrose? A artrose é quando já há uma degeneração mais intensa. Então, a pessoa entrou na fase de estresse, ela passou da fase de estresse para a resolução, ela saiu daquele estresse, ela já estava se curando, porque já estava tendo uma cicatrização daquele tecido, mas ela voltou à fase de estresse por algum motivo. Então a mulher tem o parceiro, ela tem as frustrações com o parceiro, ela foi traída em um determinado momento, gera uma fragilidade em L5, S1, bem lombar baixa, então ela começa a relaxar porque o parceiro volta a querer ela se sente amada de novo, ela se sente querida de novo, mas daí 5 anos depois volta a trair e volta a se sentir desvalorizada, traída, mas ela não desiste daquele casamento, ela volta atrás, ela quer aquele parceiro volta a ser tranquilo, então volta um relacionamento bom e ela relaxa de novo aquele parceiro que ela não acha mais que aquilo vai ser um perigo novamente, mas depois de 3 anos volta a acontecer a traição. Então é uma repetição de padrões, onde que a pessoa sai do estresse, vem a inflamação, nessa inflamação aqui vai começar a cicatrizar aquele tecido, mas quando está começando a cicatrizar, ela entra na fase de estresse novamente. Então há uma repetição desse padrão e isso entra nas oses. As oses, então a artrose, vem sempre no conceito então que ela entrou na cicatrização, mas ela não conseguiu sair desse processo para voltar à normalidade. Então isso é uma repetição de padrão e dependendo do local da coluna é o padrão que ela viveu. Se é uma desvalorização intelectual, C1, C2, C3, se é uma desvalorização onde ela tem que se submeter a algo, onde ela se sente humilhada, um pouco mais torácica e ela tem que se curvar mais intensamente. Quanto mais forte o processo, mais baixo é o padrão da região da coluna e até chegar ali às frustrações mais com pessoas próximas, ou filhos, ou pais, ou parceiro no contexto sexual, mais na lombar baixa. Então esse é o padrão geralmente nesse contexto de coluna. Mas um diferencial também que me perguntaram ali é quando há osteoporose. A osteoporose é uma diminuição do osso, então diminui a quantidade de células, quantidade de tecido, de cálcio no osso. E isso acontece, então, quando há uma fase ativa de estresse, de desvalorização profunda que aquela pessoa está vivendo com alguma pessoa, em geral, alguma pessoa próxima. Então, enquanto eu permaneço na frustração com essa pessoa próxima, há uma diminuição do tecido na fase de estresse. Então, durante a fase de estresse, diminui o tecido ósseo para aquela pessoa e aí vai tendo as osteoporoses. Quando a pessoa geralmente sai daquele estresse, por terapia ou porque ela resolveu aquele conflito de alguma forma, ela começa a aumentar o número de células de cálcio ou células na parte óssea e tende a voltar a uma normalidade. Mas enquanto aquela pessoa permanece remoendo, aquela pessoa permanece nessa autodesvalorização com relação à região específica da coluna, ela vai ter então a osteoporose. Uma outra pergunta que me fizeram agora na semana da origem emocional do sintoma é sobre os medos em crianças. Então, mas de onde vêm os medos na criança? Então, cada criança tem um medo diferente, tem um processo diferente. Então, o que a gente faz quando a gente estuda essa busca da origem do sintoma? É tentar entender qual é o sentido daquele sintoma da pessoa. Então, o medo. A gente só tem medo se já viveu alguma situação. Se a gente nunca viveu uma situação, não tem por que ter medo. Então, se eu tenho medo de temporal, é porque eu vivi em algum momento uma situação de temporal que me fez representar aquele estresse. Se eu tenho medo de sapo, é porque em algum momento um sapo representou um perigo para mim. Se eu tenho medo de cobra, é porque algum dia alguma cobra me representou um perigo ou alguma pessoa me disse que cobra é perigosa. Então, eu tenho que estar alerta em perigo
perante a isso. Se eu tenho medo de dirigir, é porque em algum momento aconteceu algo com relação a carro ou com relação à sensação de estar dirigindo que me representou uma sensação de ameaça, de perigo. Então meu cérebro associa a uma vivência que eu já tive. Então o que eu falei no vídeo de hoje da Semana da Origem Emocional do Sintoma é que os 5 sentidos eles são gravados na fase de estresse. Então a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Qualquer um desses sentidos ele pode reativar a situação de frustração. Então, por exemplo, se uma mulher tem medo de ser traída, é porque em algum momento algum alerta ligou, ou com uma mensagem que ela viu de uma mulher mandando uma mensagem para o seu marido, então os 5 sentidos, então ela viu a mensagem, ou ouviu o toque da mensagem, então cada vez que ela linka esse barulho da mensagem, ou ela vê uma mensagem chegando de uma mulher para o parceiro, ela reativa o medo de ser traída novamente, então há uma reativação perante a visão ou a audição. Se eu vivi uma situação, uma criança estava se alimentando com algum alimento que não estava agradável, então ela teve aquele alimento, não estava bom e ela vomitou depois. Então o cérebro dela entende que comer aquele alimento vai fazer mal a ela, então ela tem medo daquele alimento em específico. Então cada vez que ela vê aquele alimento ela não quer, porque ela tem medo de vomitar de novo, porque aquilo é o que o cérebro dela gravou que aconteceu quando ela se alimentou daquele alimento em específico. Ou uma criança tem medo de água porque ela viveu alguma situação na água, seja uma piscina, ou seja banheira, ela teve um perigo, um susto em algum momento, ou ela pode, na hora do parto, ela estava em volta de líquido e naquele momento que estoura a bolsa, ou no momento que ela é retirada de dentro do útero da mãe, representou uma situação de perigo. Então esse vínculo de água pode representar perigo ou por dentro da barriga da mãe ter acontecido alguma ameaça, um perigo na hora do parto, ou alguma situação com relação à água em outro momento da vida dela. Então, quanto mais preciso a gente consegue chegar de qual a causa que aquela criança viveu no contexto de medo, de perigo, de insegurança, e por isso que ela está reativando esses medos hoje, a gente consegue resolver aqueles medos da criança e ela sai desse processo. Mas enquanto a gente não acha a causa, a origem daquele sintoma, a tendência é que aquela criança permaneça no processo e esse sintoma tenda a permanecer e não sair daquela alteração. Então, essas foram algumas das perguntas que estiveram hoje na Semana da Origem Emocional dos Sintomas e eu vou fazer durante cada dia, conforme for surgindo algumas dúvidas dentro da semana, algumas lives para explicar essas situações. Renata, como identificar? Você vai identificar através da busca na criança, do que pode ter acontecido com relação a esse tipo de medo específico. Então, se a criança teve medo de cachorro, se em algum momento na vida dela ela viveu algum susto com o cachorro. Se ela não lembra, os pais têm que buscar com os pais o que essa criança possa ter vivido, que associe essa informação de que ela possa ter tido medo, para daí entender, foi tal data que aconteceu isso e aquilo, aquela situação, e daí você vai conversar com a criança e explicar para a criança o que aconteceu para tirar, ressignificar essa situação. Porque enquanto a criança permanece no medo, ela permanece na situação. Por exemplo, minha filha mais velha, cada vez que ela ia dormir, se a gente colocasse as cobertas em cima dela, ela saía, queria chutar as cobertas, queria sair daquelas cobertas. Porque na infância, quando ela era bem bebezinha, a gente fazia aquele rolinho, charutinho com ela, então a gente amarrava ela. E para ela não era um contexto de segurança, mas ela se sentia presa em sentir amarrada o charutinho com o cobertor. Então cada vez que a gente coloca o cobertor em cima dela, eu colocava, ela chutava a coberta porque ela se sentia presa. Então ela tinha medo de estar presa novamente. E a partir do momento que eu conversei com ela, filha, quando tu era bebezinho, a gente fazia o charutinho, amarrava você, porque a gente achava que você ficava mais segura dessa forma. E ela respondeu para mim assim, eu não gostava disso. Então, a partir daquele momento que ela pôde expressar, que ela pôde entender o que acontecia com ela, agora ela dorme coberta e não tem problema. Mas o objetivo é a gente encontrar qual foi o padrão que aconteceu para que ela possa modificar. E daí existem algumas formas de modificação. Mas o objetivo é que, se a criança não vai lembrar, porque a criança é muito pequena muitas vezes com a situação, mas tem que perguntar para os pais e eles raciocinarem o que possa ter acontecido nesse padrão que possa ter desencadeado. E claro que nem tudo é real. Às vezes a criança ela faz um simbolismo na cabeça dela. Então, por exemplo, uma criança que tem um parto cesárea,
ela não sabe o que está acontecendo, ela está dentro, está segura dentro da barriga da mãe e de repente vem um cara estranho, vai lá e arranca ela de dentro da mãe, leva para longe, furam ela, fazem mal a ela, né? Porque colocam um cânula aqui, faz uma vacina aqui, uma vacina ali, então é uma sensação que ela está desprotegida naquele momento. Então um bebê, ele já tem a informação de que aquilo é um momento hostil, é um perigo que está acontecendo para ele. E quando ele entra nesse padrão de um ambiente hostil, de um momento hostil, ela reativa uma sensação de alerta com um estranho. Então, para aquela criança, o fato de um estranho me tirar dela, da mãe, e me levar longe, é uma sensação de ameaça. Então, cada vez que um estranho chega perto, ela se esconde, ela se afasta, ela se esconde atrás da saia da mãe, se esconde atrás do pai, porque um estranho pode fazer mal de novo a ela. Então, o objetivo é a gente entender quando um estranho a criança da primeira vez na vida dela, para daí colocar para ela o que para um bebê seria um perigo. Para uma criança, o que seria um perigo de um estranho? Então, para nós adultos, a gente vê estranhos o tempo inteiro e tudo bem, eu não tenho perigo, eu sou adulto, qualquer coisa eu dou um soco, qualquer coisa eu fujo. Mas uma criança não consegue se proteger. Ela não é capaz de se cuidar sozinha. Então, todo estranho ele pode representar um contexto de perigo, de ameaça. Então, esse contexto de perigo, de um ataque pode representar uma situação realmente de alerta, de perigo, de ameaça momentânea. E daí, cada vez que eu vi uma sensação parecida, eu reativo o padrão. Fala, Paulo, tudo bem? Paralisia facial, então, como vocês estavam comentando no grupo lá que eu vi, é um contexto realmente de me cair a cara, né? Então, essa relação pode ser uma sensação de que eu vi alguma coisa ou alguém me fala alguma coisa que realmente eles falam de cair a cara na nova medicina germânica, mas é uma sensação de que eu me senti desvalorizado de uma certa forma, me senti agredido com palavras. Então é uma informação, porque nervo, né, ele remete à informação, é uma informação que não foi muito aceita contra o meu rosto. Então essa informação contra o meu rosto que não foi aceita pode ser, tive um amigo meu que ele estava dirigindo o carro, viajando para a praia e o sogro e sogra estavam no banco, a sogra no banco de trás, o sogro no banco do lado, e a sensação é que eles me falaram algo que me caiu a cara, é a sensação de uma informação auditiva que eu tive que eu não gostei, não me agradou e foi uma confrontação, uma desvalorização que eu senti naquele momento. Então aquela informação auditiva que me chegou por aqui, porque o sogro estava desse lado, eu estava dirigindo, o sogro estava desse meu lado, então do meu lado direito, aqui talvez esteja invertida a câmera, mas o sogro estava do meu lado direito, então eu recebi o impacto nessa região. Então é aqui que eu recebi uma informação neural, né? E uma informação, o nervo leva a informação, então eu recebi uma informação que me caiu a cara, eu não tive reação, eu não pude falar o que eu gostaria. Eu tive uma paciente uma vez também que ela teve uma paralisia, como estava sendo comentado no grupo, que era com relação a ela ir ao dentista e após ir ao dentista, ela teve uma paralisia facial do hemicorpo, do lado onde ela fez o tratamento dentário. Mas quando eu fui avaliar nela, houve uma situação emocional anterior. Então, numa das primeiras vezes que ela tinha ido no dentista, antigamente tinha aquele padrão de arrancador de dente, né? Então, sem anestesia, sem nada, ia lá no dentista, tinha cárie quando criança, o cara ia lá e me arrancava o dente. Então, ela sentiu um ataque nessa região, onde que ela não pôde se defender daquela informação que o dentista passou, que ela teve que arrancar aquele dente. Ela não queria ver ela banguela, ela não gostou daquela situação de ver as pessoas ficarem olhando e eu não ter dente naquela região. Então aquela informação que ela recebia naquele momento, com relação ao olhar dos outros, com relação mesmo da informação que ela teve que arrancar aquele dente, não foi legal. E quando ela foi fazer, então, posteriormente, a situação não é prótese, é quando ela foi colocar o dente definitivo lá posteriormente, tirar a dentadura e colocar o dente, é como se reativasse esse padrão de um ataque contra o meu rosto,
porque naquele momento que ela fez a cirurgia, ela sentiu a anestesia, às vezes perdeu a anestesia ou ela não sentiu a anestesia não pegou totalmente e ela ainda sentiu aquele ataque contra essa região do rosto, então aquela informação ao rosto, ela sentiu como se tivesse então perdido a cara. Então essa sensação de cair a cara, que é o que falam na nova medicina, talvez seja de um processo então de um ataque, né, que ela possa sentir de uma informação de um ataque, onde ela não pôde se defender e com relação, não pode afastar o dentista de perto dela, ela sabe que ela tem que ficar ali naquela situação, mas não é agradável, é doloroso, principalmente se ela é adolescente e tem que arrancar o dente. Ou a situação, então como o meu colega, que ele recebeu um ataque por fala, né, do sogro que falou alguma coisa que eu não tive reação com relação àquela atitude. Espero que tenha respondido essas perguntas hoje. Vejo vocês amanhã, uma live de novo por volta desse mesmo horário, para responder as perguntas que estiverem amanhã e ter mais clareza aí para quem está participando dessa semana da origem emocional dos sintomas e vocês conseguirem entender cada vez mais como surge o sintoma. Sábado vai ter uma live ao vivo para responder as perguntas e dizer como você pode ressignificar alguns conflitos e melhorar os sintomas. E semana que vem, a partir de segunda-feira, está aberto as vagas, então, segunda que vem, do curso Origens Profissional, para quem tem interesse em ir mais a fundo no contexto de cada um dos sintomas físicos que nós temos, cada órgão, cada tecido, qual é a origem emocional, quais são os sintomas da fase de estresse, sintomas da fase PCL, para que você possa compreender de onde vêm os teus sintomas, os sintomas do teu paciente, para poder ajudar mais e mais pessoas. Um grande abraço, te vejo amanhã. Tchau!